no Salmo de número 1, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos estão bem? Amém? Tiveram um dia abençoado por Deus? Vieram ouvir uma palavra de Deus? Vão sair felizes depois de ouvi-la? Mesmo que ela vai te deixar um pouco contrariado hoje? E vai mesmo. Salmo de número 1, para nossa reflexão. Sabe, eu estava orando ontem e conversando com Deus com relação a alguns temas que eu estou desenvolvendo. E perguntei ao Senhor ontem, nesse período em que eu estava ali, no meu quarto de estudo e de oração. Na minha casa eu tenho um quarto que ele é só para estudar a Bíblia, orar e escrever. E o Espírito de Deus falou claramente, prega sobre prosperidade. Prosperidade E eu comecei a escrever sobre prosperidade. E eu gostei, né? E eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra a respeito de prosperidade. Quantos aqui têm desejo de serem bastante prósperos? Faça assim. Vocês estão acordados? Prosperidade é um negócio que mexe com o crente. Você fala, Jesus está aqui, o crente não dá glória a Deus. Mas você fala, Jesus vai mandar dinheiro ao povo, glória! Quantos têm desejo de serem muito prósperos? Em todos os aspectos, né? Salmo 1, eu leio 1 e nós vamos compartilhando a leitura até chegarmos no versículo 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor, mas o caminho perecerá. Enfatizando o versículo de número 3, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto, cujas folhas não caem, né? Dão o seu fruto em estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1, ele é um salmo muito interessante e ensina grandes verdades para nós. Mas deixamos aqui o conteúdo doutrinário, didático do Salmo de número 1 e vamos fixar nossa mente no versículo de número 3, aonde fala dessa árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto em estação própria. Isso significa que uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela não precisa seguir as estações, né, que é comum de todas as árvores. Em todo tempo, ela vai produzir frutos. A estação dela é diferente das demais estações. E prosperidade, ele é uma condição que abrange pelo menos duas áreas da nossa vida: no aspecto material e no aspecto espiritual.
Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela está abrangindo esses dois aspectos, tanto o aspecto material, o físico, e o aspecto espiritual, nesses dois aspectos aqui. Mas hoje eu quero falar sobre prosperidade financeira, que é uma conquista que todos desejam alcançar na vida. No entanto, a gente sabe que não é fácil ser próspero financeiramente, senão todo mundo aqui, não teria tanta dificuldade na vida. E quando eu falo de prosperidade financeira, eu estou falando de pessoas que têm recursos para qualquer situação da sua vida, sem precisar passar aperto, tá bom? Irmãos aqui que o salário dele é limitado para as suas despesas, e às vezes passa um mês precisando de alguma coisa e não pode, porque se ele fizer vai estourar o seu orçamento e ele não vai conseguir fazer aquilo que ele quer. Eu sei como é que é essa situação, entendo, A busca pelos bens materiais exige esforço, e se tratando de conquistá-las de forma honesta, pois só se pode alcançá-la com muito trabalho e sabedoria na administração. Você se esforça, trabalha, vai no limite das suas forças para granjear e trazer para dentro de casa, mas se não tiver sabedoria para administrar aquilo que Deus te dá e aquilo que você conquista por permissão de Deus, com certeza você vai passar aperto. Eu já vi casos de pessoas que ganhavam um salário mínimo e vivia sem dívidas, e pessoas que ganhavam 10 salários mínimos e só vivia endividado. E já vi isso demais dentro de igreja, Já vi pessoa construir casa, a Edna também já viu, com 1,5 salário, trabalhando e construindo, daqui a pouco estava dentro da casa, saiu do aluguel, e já vi pessoas com 6 salários, nunca dá conta de comprar uma casa, ou de construir uma casa. Então não basta só ganhar, tem que ter sabedoria para administrar aquilo que ganha. Muito bem, eu não sou expert nessa questão, e até não me lembro, em 9 anos aqui no Veiga Jardim, um dia que eu preguei sobre prosperidade. Há um conceito de que prosperidade é uma coisa de uma doutrina que surgiu nos Estados Unidos, chamado doutrina da prosperidade, cuja visão de um crente, ela se limita apenas aos bens materiais. E eu sei que a Bíblia nos incentiva a ser próspero, e que é da vontade de Deus prosperar aqueles que lhe servem. Deus tem prazer na sua prosperidade, e há muitas promessas na Bíblia de prosperidade para aqueles que são fiéis a Deus. Amém, irmãos? Então não é pecado você pregar prosperidade. Pecado é você colocar a prosperidade como algo primário na vida do crente, Então, eu nesses 9 anos, acho que nunca preguei sobre prosperidade, pelo menos não lembro a respeito disso. Como também, nesses 9 anos, eu nunca tirei um culto de ensino para falar só sobre dízimos e ofertas. Falo, às vezes, numa pregação em que o assunto, a linha de pensamento leve a esse princípio, e aí a gente fala a respeito, porque é importante na vida de um crente. Mas são assuntos que são bíblicos e precisam ser ministrados. E o crente precisa aprender que Deus tem prosperidade para ministrar na sua vida. Que Deus quer que você seja como esta árvore do Salmo 1, que está à beira dos riachos, na abundância das águas, que seja frutífero, que as folhas não caem, e que tudo que você faça
você prospere naquilo que faça, que o fruto da sua mão dê resultado para a sua alegria e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então aqui ainda? Muito bem, estou feliz de ver a quantidade de irmãos que estão aqui hoje. Eu orei para você vir. Eu bati o joelho e pedi ao Senhor que colocasse, nem que fosse uma correção de formiga na sua casa hoje, para você correr de lá e vir para cá. Tá bom? Para você ouvir essa palavra. Agora, uma vez que Deus prospera o crente, abençoa o crente de forma financeira, o que não pode acontecer, né? E nós devemos seguir o conselho do Salmo 62, versículo de número 10, quero que coloque aí para a igreja ler, é que Deus quer te prosperar. E eu ouso dizer que se Deus, Ele coloca no coração do pastor, para ministrar uma palavra de prosperidade, então acredite que hoje você é alvo de Deus, para que a prosperidade seja na sua casa. Há algo que você está intentando fazer, há algum projeto que você colocou na presença de Deus, e Deus quer que esse projeto aconteça, e que isso que você colocou na sua presença, venha ser estabelecido na sua casa. Deus quer te prosperar, e Ele tem, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, se Ele quiser Ele vai fazer, né? Ele prosperou Abraão, Ele prosperou Isaque, Ele prosperou Jacó, prosperou Davi, e um monte de servos dele na Bíblia foram abençoados com a bênção da prosperidade. Por que ele não pode te abençoar hoje aqui com essa bênção? Fazer um milagre extraordinário na sua vida, e aí quando terminar o ano você está dentro da sua casa, ganhando um bom salário, tendo em abundância na sua mesa, e feliz, dando glórias ao nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre prosperidade, só que tem alguns pormenores aqui a serem observados. O Salmo 62, especialmente a parte B do versículo, mas a gente vai ler tudo, verso 10. Eu leio a primeira parte e vocês terminam o versículo. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Agora vocês terminem o versículo. Então Deus tem prazer e quer prosperar os seus servos. Mas uma vez que essa bênção chegue na sua casa, não trave o seu coração nela, para que as outras coisas importantes sejam esquecidas, ou deixadas como secundárias. Então, se a sua riqueza aumenta, não coloque nela o seu coração. Amém? E se depois dessa palavra você começar a sentir que a prosperidade de Deus está sendo derramada na sua casa, lembre desse versículo: não coloque nele o seu coração. Aleluia. A vida de uma pessoa, ela não consiste naquilo que possui, como também a verdadeira riqueza de um servo de Deus não é traduzida naquilo que ele conquista nessa terra, né? E assim disse Jesus, quando ele, no capítulo 6 do Sermão da Montanha, versículo 10, a seguir, ele diz assim: não ajunteis tesouro no céu. Aliás, versículo 20, não ajunteis tesouro, versículo, coloca aí para mim. Eu acho que fiz uma cópia aqui e ela saiu meio errada. A partir do versículo está onde? Mateus 6. Muito bem, capítulo de número 10. Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Coloca aí, perdão, versículo 19. Foi errado aqui o versículo que eu coloquei. 10, 19, por favor.
capítulo 6, versículo 19. Eu estou fazendo uma confusão aqui, né? Espera aí, na introdução, irmão, ainda fico assim meio... Mas agora pega um fogo maior aqui dentro aqui, e aí eu pego o gás. Vamos lá. Versículo 19, todos juntos. Verso 20. Versículo de número 21. Muito bem. Aí você lê esse texto e pensa que a Bíblia está entrando em contradição. Jesus disse para não ajuntar tesouro na terra. E Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso... O que precisamos distinguir é a diferença entre riquezas e tesouros. Quando a Bíblia fala de riquezas, a Bíblia está falando de coisas da terra. Quando a Bíblia fala de tesouros, a Bíblia está falando de coisas celestes. Você não tem como guardar uma casa, comprar uma casa no céu e mantê-la guardada lá. Você não tem como pegar o seu dinheiro aqui, mandar para um banco no céu, para que seja guardado lá no céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando é de tesouro. Que mesmo que você tenha riqueza, eles não sejam o teu tesouro. Que o seu tesouro seja Cristo, seja Deus, seja o céu, seja as mansões terrestres. Porque riqueza passa, riqueza é temporal. Riqueza, você morre, tem que deixar tudo aqui. Mas tesouro, você leva com você para a eternidade. E na eternidade, você ainda tem aquilo que lhe é tesouro. Então não confunda riqueza com tesouro. Por isso a Bíblia diz, se a tua riqueza aumentar, não coloque nela o seu coração. O seu coração tem que estar no seu tesouro, que é celeste, que é eterno. E eu não vou aqui também falar e especificar a respeito disso, tá? Porque os bens, eles são... Você precisa ser rico na terra, pode ser. Rico na terra, não é precisa ser, pode ser. Rico na terra e rico com Deus. E rico no céu. Tem gente que é rico na terra e é pobre em Deus. Tem bens terrestres na terra, mas não tem tesouro no céu. Um dia Jesus narrou uma parábola no capítulo 12 de Lucas, quando um homem plantou o seu campo. E a Bíblia diz que ele colheu em abundância, além das expectativas. Deus decidiu prosperá-lo. A Bíblia diz que ele já era rico, e agora ele planta o seu campo, colhe além das expectativas, fica muito mais rico ainda. E a Bíblia diz que ele entrou em desespero. E ele começou a dizer, e agora? Eu não tenho celeiros para guardar aquilo que eu colhi. Já sei, farei isso. Vou derrubar os celeiros pequenos que eu tenho. Vou construir celeiros maiores. Vou pegar tudo que eu colhi, vou colocar nesses celeiros maiores. Veja, aonde estava o tesouro desse homem? E direi à minha alma, já preguei, eu acho que sobre isso aqui, ele conta 4 mentiras para a alma. Ele mentiu para a alma. Ele disse, alma, tens em depósito para muito tempo, descansa,
come, bebe e folga. Ele mentiu para a alma. Ele achou que a prosperidade dos bens e a riqueza do que tinha era o suficiente para satisfazer a sua alma nesses 4 aspectos: tirar a fome da alma, tirar a sede da alma, dar o descanso que a alma dele precisava e fazer com que a sua alma não precisasse mais ser afadigada. Folga, você não tem mais problema para resolver. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, uma voz bradou de cima: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens feito? Para quem será? Quem pode, com a sua morte, levar a sua riqueza? Quem pode construir um império nesse mundo e, quando morrer, com esse império, entrar na eternidade? Nu viemos, nu voltaremos. Nada trouxemos, e Paulo diz: manifesto é que também nada levaremos. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar bens, Deus quer te fazer prosperar. Não é pecado você ter uma empresa, não é pecado você ganhar milhões, não é. Pecado é colocar o coração naquilo que você possui e achar que isso é o suficiente para satisfazer o seu interior. Olha o que Jesus está ensinando nessa parábola. Lucas 12, por favor, coloca aí. Versículo de número 20, de Lucas 12. Diz assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Agora o versículo 21, a igreja leia, por favor. 1, 2, 3. Veja aqui, a riqueza daquele homem se transformou no seu tesouro, mas para com Deus, ele não era rico. Aí eu poderia dizer assim: é melhor você não ter nada aqui, irmãos, mas ter tudo ali. Mas o que seria mais fácil, eu dizer isso, ou dizer: é melhor que você tenha tudo aqui, mas também tenha tudo lá. É melhor que você conquiste tudo aqui, sabendo que é transitório, mas conquiste tudo lá em cima, sabendo que é eterno. Daqui você não leva nada, porque lá você já tem tudo. Diga glória a Deus por isso. Então qual é mais fácil falar? Mais fácil é falar: lute, conquiste, trabalhe, seja honesto, granjeie, supere as expectativas, seja melhor no sentido financeiro do que seus pais. Talvez você tenha pai rico, eu nunca tive. Eu não tenho coragem de falar isso perto da minha mãe, mas eu já comi comida de lixo, já vesti roupa rasgada, já andei mais de ano com sapato furado. Eu tinha sonho de comer um iogurte, de beber, comer, sei lá, como é que aquele negócio está? Come ou bebe? Eu vejo o povo com a colher, para mim é comer. Eu ficava louco para saber que gosto que tinha uma coxa de galinha, porque um dia me lembro lá em Paraíso, eu passei na casa de um povo rico e tinha um menino sentado no chão com um prato de arroz e feijão e 2 coxas de galinha, e eu pensando: que gosto tem aquilo ali?
porque eu não me lembrava se um dia eu já tinha comido uma coxa de galinha. Sofri demais na vida, padeci, passei dificuldade, mas pus no meu coração: vou trabalhar, vou granjear, vou comer bem, vou assistir minha família, vou dar uma condição melhor para a minha família, e eu tenho lutado e isso tem acontecido. E não é pecado você conquistar os bens terrenos, e Deus tem janelas abertas no céu, para poder ministrar na sua casa aquilo que você precisa. Mas não coloque o seu coração nessas coisas, e nem ache que é melhor do que alguém, porque Deus te deu um pouquinho a mais. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer te prosperar, igreja. Deus quer abrir as portas. Deus pode te fazer gerente daquela empresa. Deus pode te prosperar, fazer você abrir sua própria empresa. Quem falou que Deus não tem? Aleluia. Amém, meus irmãos. Mas não pense que essas coisas é o suficiente para assistir às carências da sua alma. Uma das maiores dádivas divinas é dar ao homem prosperidade, para ele ter prazer na vida, gozar junto com a sua família as bênçãos que Deus lhe dá. O sábio Salomão em Eclesiastes, quero ler com vocês aqui, vamos lá, culto de ensino, eu estou introduzindo aqui a mensagem, já falta só 35 minutos, Eclesiastes 5, 18 e 19, olha o que diz Salomão. Quem era Salomão? Camarada que foi muitíssimo abençoado. Salomão era tão próspero que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ou era 300 esposas e 700 concubinas, não lembro. 1000 mulheres, ô louco. Só uma já dá um trabalhão. Imagina 1000. Mas veja o que Salomão diz: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Olha para Salomão, o que ele viu que é boa e que é bela. Comer e beber. Isso aqui não é pinga não, é coca, tá? É coca. O Joel não bebe, mas vai ser liberto em nome de Jesus. Comer e beber e gozar a cada dia do bem de todo o seu trabalho. Isso aqui, Salomão está falando de alguém próspero que usufrui daquilo que Deus lhe proporcionou. Em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção na terra. Versículo de número 20, por favor. Versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O que é isso, pastor? Presente. Se você entender que Deus quer te abençoar e te prosperar, muita coisa vai mudar na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Vai frutificar na sua vida.
Eu ouvi uma ilustração há muitos anos de um pastor sábio falando sobre o potencial que o crente tem para a prosperidade. Ele disse que numa sala de aula, um professor chegou com uma semente. E pegou a semente, colocou na palma da mão e mostrou para um dos alunos, irmão Cláudio, evangelista Cláudio. E disse assim: o que eu tenho na mão? E o aluno disse: uma semente. Ele disse: vou perguntar para outro. Foi para outro aluno: o que eu tenho na mão? E o outro aluno disse: uma semente. Foi em outro: o que eu tenho na mão? Uma semente. Todos os alunos responderam: uma semente. Ele disse: está errado, eu não tenho uma semente na mão. Mas professor, isso aí é uma semente. Ele: não, isso aqui é um potencial ativo. Isso aqui não é uma semente. Isso aqui é um potencial ativo. Repita essa frase: 1, 2, 3. Potencial ativo. Por quê, professor? Ele disse: porque se eu pegar essa semente, abrir um buraco no chão, colocar ela, tampar, ela vai brotar, ela vai nascer. Vamos supor que essa semente seria um pé de manga. Ela vai nascer, e esse pé de manga, ele vai produzir aproximadamente 5.000 mangas. Essas 5.000 mangas vai doar 5.000 sementes. Essas 5.000 sementes vai gerar 5.000 pés de manga. Esses 5.000 pés de manga, ele foi multiplicando, vai gerar não sei quantas sementes. E essas 5.000 sementes vai gerar não sei mais quantos pés. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Daqui a pouco ele disse: o que eu tenho na mão? Aí o aluno disse: o senhor tem uma floresta. O senhor tem uma floresta. Que é você? Um potencial ativo na mão do Todo-Poderoso. É o que você é. Dê glória e louve a Jesus, porque você é um potencial ativo na mão de Deus. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que tem probabilidade de crescer, de crescer, de crescer, de multiplicar, de ser mais abençoado e ser próspero. E isso não é heresia, é realidade. Aleluia. E você ter para a sua vida é presente de Deus. Minha casa, presente de Deus. Minha chácara, presente de Deus. Meu carro, presente de Deus. Meu salário, presente de Deus. Minha prosperidade, presente de Deus. E aonde está o minha riqueza? Meu tesouro está na mão do Senhor. O que eu tenho aqui é para melhor servir o meu Deus. É para assistir minha família nas dificuldades. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas acham que prosperidade é ser bilionário, mas não é. Prosperidade é ter de Deus o suficiente para manter a sua família e viver dignamente sem precisar de mendigar. Eu sou rico. Cadê a sua mansão, pastor divino? Não tenho, mas tenho uma casa quitada, minha, e ninguém me perturba dentro dela, aonde eu descanso a minha cabeça com a minha esposa e os meus filhos. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu não como churrasco todo dia, mas a minha geladeira tem as porções de carne e de alimento para que eu coma o mês inteiro sem ir com cumbuca na casa de ninguém pedir um pouquinho de açúcar. Aleluia! Quantos aqui têm o pão cotidiano e a bênção de Deus sobre a sua casa? Diga amém. Você quer prosperidade melhor do que essa?
Eu disse para os meus filhos um dia em casa, eu falei, quando eu morrer, vocês não vão ter que dividir nada. Porque eu não tenho alguma coisa? Não. É porque tudo que eu tenho, eles vão usufruir comigo ainda vivo. Eu não preciso ajuntar bens, riquezas e ficar feito um doido correndo atrás de aluguel, de gente que não paga, de energia cortada. Não, eu não preciso disso não. Eu preciso ter o suficiente para viver bem com a minha esposa, ter o suficiente para contribuir com a obra de Deus, ter o suficiente para socorrer meus filhos na necessidade. Eu preciso ter o suficiente para viver tranquilo, louvando ao Senhor. Eu gosto da oração de Agur. Provérbios 30, por favor. Vamos aprender a fazer essa oração aqui. Vamos lá. Provérbios capítulo 30. Um rei fazendo uma oração. Não é um homem conhecido na Bíblia. Nem sei quem que é esse camarada. Esse rei Agur. Nunca achei nada a respeito dele. Não era de Israel. Mas Salomão escreveu o que ele falou, porque achou interessante. Versículo de número 7. Você vai fazer essa oração lendo. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Ele pediu duas coisas e não quer que Deus lhe negue isso antes que morra. O que esse rei pediu? Versículo 8. 1, 2, 3. Verso 9. Eu pedi duas coisas: afasta de mim a vaidade e não me dê nem riqueza e nem pobreza. O que ele quer? Eu quero a minha porção cotidiana. Para quê? Para que se eu enriquecer, eu não venha me ensoberbecer e esquecer do Senhor. E empobrecendo, eu precise roubar e negue o teu nome. O que ele pediu? Eu quero ser próspero. Eu quero ter para cada dia e que nunca falte na minha vida. Eu quero viver em paz e tranquilo com a tua bênção sobre mim. Prosperidade. Quantos querem ser próximos? Digam amém. Agora eu vou ter que pegar vocês. O que impede um crente ser próspero? Talvez você, ouvindo o que eu estou pregando, diga assim: pastor Divino, eu não sou próspero. O que impede um crente a não ser próspero? Eu só achei duas coisas na Bíblia, estudando. A primeira, Ageu, capítulo 1. Eu poderia pregar 1 hora agora a partir desse versículo. Agora sim, agora eu vou pregar e vou aplicar. Vamos lá, Ageu, por favor, coloque aí. Capítulo 1. E a igreja vai ler versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não acho ali, aí eu penso que não está aqui. Vamos lá. A igreja, por favor. 1, 2, 3. Segura. Israel volta do cativeiro. Recebe uma ordem de Deus. Reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém. A partir de Esdras e Neemias. Esdras se encarrega
de preparar o povo e as coisas espirituais, Neemias se encarrega de preparar a cidade no sentido político. Tem a responsabilidade de restabelecer a cidade no sentido político. O outro, a responsabilidade de restabelecer no sentido espiritual. E aqui Deus está se dirigindo aos que têm a responsabilidade do sentido espiritual. Eles começam a reconstrução do templo, de repente eles param. Deixa o templo lá, mais ou menos, você pode ler o capítulo e estudar ele. E cada um corre para a sua própria casa. E aí estão construindo os seus palacetes, construindo as suas mansões, construindo lá aquilo que eles acham que era necessário, e a casa de Deus está lá. E aí o profeta vem com a palavra de Deus no versículo de número 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, estucadas. E esta casa há de ficar deserta, outra palavra diz descuidada. Verso de número 5, a igreja leia, por favor. Agora peguem o coração de vocês, analise o que vocês estão vivendo e perceba se isso é justo. Isso aqui é a introdução desse versículo. Vamos para o versículo de número 6. A consequência do desprezo, do relaxo do povo com a obra de Deus. Qual é a primeira coisa que impede a nossa prosperidade acontecer? É quando as coisas de Deus para você se tornam secundárias. Aí o que acontece no versículo 6? Vamos lá? Por aí. Trabalhou feito um louco semeando, mas quando foi colher, vamos lá, continua depois do ponto vírgula. Comeis, vocês comem, mas não tem prazer naquilo que come. Continue. Vocês bebem, mas não dá conta de matar a sede. Mas vocês se vestem, mas ninguém consegue tirar o frio do vosso corpo. Agora a coisa pega aqui. Vamos lá. Num saco. E o que recebe o salário, recebe num saco furado e vem com ele para casa. Vamos lá, verso de número 7. Para aí, gente, vocês estavam indo bem, agora diminuiu a marcha. Recebe aí, eu estou abençoando você com a palavra de Deus. Tá bom? Fala forte. Vamos lá. Vamos, 1, 2, 3. Assim diz o Senhor: pegue o que vocês estão fazendo e analise com o coração para ver se está correto. Verso 8, vamos lá, leiam, 1, 2, 3.
Verso 9. Para aí. Vocês olhou para muito, imaginou ter muito, anseiou ganhar muito, desejou que viesse muito, mas esse muito veio pouco. E o pouco que você recebeu, quando trouxe para casa, o Senhor está dizendo: eu assoprei. Por quê, pastor? Que o que eu ganho não prospera. Por quê, pastor? Que as coisas lá em casa nunca se alinham. Por quê, pastor? Que eu trabalho feito um cavalo dia e noite e não consigo quitar minhas dívidas, pastor. Por quê? Vamos lá, termina o versículo. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por quê? Porque minha obra está sendo negligenciada e vocês estão só preocupados com aquilo que você acha que é importante para a sua vida. Eu também gosto desse silêncio. Ele diz que você vai sair pensando desse culto essa noite. Vocês acham correto uma igreja de quase 200 crentes, num culto de ensino ter 30 pessoas, sim ou não? Não, eu não ouvi, sim ou não? Numa escola dominical de quase 200 pessoas, ter 20 pessoas numa escola dominical, você acha isso correto, sim ou não? Quem eu estou ferindo com a minha negligência? O pastor ou Deus? Quem eu estou ferindo? Quem é o dono da obra? Os cultos não são importantes mais na minha vida. Eu disse esses dias aqui no culto de ensino, eles não me fazem falta. Gente, eu não sei se tem um trem em mim que é diferente dos outros. Eu não sei se alguém aqui sente a mesma coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não consigo ficar em casa num dia de culto, eu sabendo que tem culto. Eu posso estar fazendo outra coisa, trabalhando e tal. Então não fui porque não deu. Houve uma emergência, uma dificuldade. Mas não, eu não vou hoje, vou ficar aqui em casa e tal. Eu não consigo, me dá uma tremedeira. Eu gelo o coração, eu gelo as mãos. Eu começo a passar mal, eu sinto vergonha de Deus. É assim ou não é, irmã Edna? Tem dia que eu levanto de manhã cedo com o corpo doendo no domingo, e eu levanto, eu tenho que acordar 7 e pouco da manhã, né? Pastor, 7 e pouco porque eu vou dormir todo dia mais de 2. Todo dia mais de 2, eu não consigo dormir antes das 2. Não dou conta. Eu tento, mas não consigo, não dou conta. Nem bebendo remédio eu não durmo antes de 2 horas da manhã. E eu coloco o celular para despertar, e eu acordo com aquele corpo ruim doendo, e eu, gente, mas só um. Em 32 anos, um só. Será que é pecado faltar só um à escola? Será que é pecado faltar só um à sexta-feira? Será que é pecado faltar só um à quarta-feira? Aí eu paro, não. Tudo que Deus já fez por mim, e saber que Ele ainda me dá a oportunidade de dormir, e a Bíblia diz que Ele não dorme, Deus fica acordado o tempo todo me guardando. Deus fica acordado o tempo todo me protegendo. Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia ou não está, igreja? Enquanto você dorme, os anjos do céu, amando de Deus, guarda a tua casa, guarda a tua família. Puxa vida, eu dormi 4 horas, está bom demais. Deixa eu levantar e ir para a casa de Deus. Pastor Divino, o senhor não passa aperto demais, mas todo dia eu vejo o socorro de Deus ao meu favor.
Ah, eu vejo, a bênção de Deus chega na minha casa. Gente, nunca vi, não fique triste comigo não, por favor. Não fique triste com o pastor Divino, mas eu nunca vi uma geração negligente igual eu estou vendo hoje. E não é só de crente jovem, é de crente velho. Não é de novo convertido, é de pessoas maduras na igreja. Como é que você vai viver e aguentar, prosperar, suportar tudo isso na sua vida? Aleluia! Vocês estão vivos aí? Por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Você tem ânimo para tudo, você não tem ânimo é para Deus. Você tem ânimo para ir para lugares longe, você tem ânimo para tudo, você não tem ânimo é para as coisas de Deus. Semeiam muito, mas colhe pouco. Você come, mas não se sacia. Você bebe, mas não fica farto. Você veste, mas continua com frio. Aleluia. E o salário que você recebe é num saco furado. Por quê, Senhor? Por causa da minha casa que está deserta. E vocês todos correndo em busca da sua própria casa. Irmãos, Jesus está dizendo assim: eu quero trabalhar por você, mas você não trabalha para mim. Aleluia. Muitos crentes não conseguem viver a verdadeira prosperidade porque negligenciam a obra de Deus. Gasta o que não tem com passeios, com viagens, gasta o que não tem nos lazeres. Irmão, paga a entrada cara nos pés que paga um absurdo num peixe que ele pegou lá para comer e não tem coragem de trazer 1 quilo de feijão para obras de assistência social, não tem coragem de socorrer alguém que está com a energia atrasada, não abre a mão para ofertar na obra de Deus. O segundo aspecto que impede a bênção de Deus na nossa casa está no versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias. Leia, por favor. Eu já vou terminar. Tem crente que, se pudesse, ele já tinha arrancado esse versículo da Bíblia. Ele tinha. Por favor, coloque aí. E a igreja leia, por gentileza. 1, 2, 3. É uma pergunta. Eu pergunto para a igreja: tem condição de um homem roubar a Deus? Sim ou não? Esse versículo aí está dizendo o contrário. Está dizendo que tem. Roubará o homem a Deus? Pode prestar atenção que Malaquias e Ageu era contemporâneo. Profetizaram em Judá na mesma época. Em Judá, no pós-cativeiro, tinha os negligentes e os avarentos. É o mesmo período. Roubará o homem a Deus? O profeta pergunta:
Aí Deus responde. Leia a resposta de Deus. 1, 2, 3. Deus responde. Observa que Malaquias, ele tem um estilo de escrita como se fosse Deus e o povo conversando. Deus disse para o povo: roubaria o homem a Deus? Aí o povo fica assim com um ponto de interrogação. Aí Deus diz: todavia vós me roubais e dizeis. Aí o povo está dizendo: no que, Senhor, que eu estou te roubando? Responda o que Deus disse. 1, 2, 3. Isso é Deus que está falando, gente. Eu não vou trazer um estudo sobre dízimo. Não vou falar dessas características importantes. Só vou te afirmar uma coisa: dízimo não é fruto da lei. É expressão de um homem de Deus que resolveu a ser grato, Abraão. Sem ninguém mandar, ele vai ao sacerdote Melquisedeque e devolve de tudo que tem, o dízimo de tudo. Deus gostou da atitude de Abraão e estabeleceu no tempo da lei. E Jesus asseverou em Mateus capítulo 23, verso 23. Agora veja o versículo de número 9, a igreja. Deixa lá, Malaquias 3, 9. Vocês estão me vendo aí? Está todo mundo aqui? A gente vai ter que voltar a sermos crentes de verdade. Essa igreja do Veiga Jardim tem que tomar uma atitude hoje. Porque Deus quer te abençoar muito mais do que você é. Eu estou te mostrando o caminho da vitória aqui essa noite. Fica bravo não, fica feliz. Aplique o seu coração à palavra que eu estou pregando aqui essa noite. Volte a ser assíduo na igreja. Volte a participar dos cultos diários. Volte a te preocupar com a casa de Deus, com a sua obra. Porque enquanto você cuida da casa de Deus, Deus vai cuidar da sua casa. Glória a Deus. E já dizia pastores mais antigos: Deus não deve a ninguém, irmão. Cada centavo que você põe na obra de Deus, Deus vai te retribuir. Mas o que você negligenciar, alguém vai levar. Vamos lá, versículo 9. 1, 2, 3. Fala para mim se isso não é duro. Eu não gosto de pregar isso aí, por 2 motivos. Porque eu acho duro e porque já tem uma conotação por aí que diz que pastor só pensa em dinheiro. Mas a maldição está chegando na sua casa, atingindo os seus filhos, atingindo as suas finanças. O que você por dó não consegue trazer para a casa de Deus, você tem que levar para a oficina, você tem que levar para os prejuízos que o devorador está fazendo na sua casa. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Era Israel inteiro, aqui não, aqui é algumas pessoas. Verso 10. Vamos lá, toda a igreja, por favor. Se você é crente, acredita na Bíblia e acredita que isso aqui também é palavra de Deus, leia, em nome de Jesus. Para as pessoas que estão em casa assistindo, saiba que você está lendo e concordando que isso aí é palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3.
Olha Deus dizendo: traga o seu dízimo para a casa do tesouro, para que haja condições de assistência na minha casa. Depois, faça a prova comigo. Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e derramar uma bênção tal que venha a maior abastança. Você vai ficar impressionado com a bênção que vai ser derramada sobre a sua casa. Era para me amar, porque eu estou te abençoando com essa palavra aqui essa noite. Era para me abraçar, pastor, obrigado por essa palavra. Faz. Eu abrirei janelas do céu. Um dia eu perguntei assim: Senhor, por que o Senhor falou abrir janela e não porta? Ele falou assim: porque o céu está em cima de você, rapaz. Se eu abrir porta, a bênção vai para lá. Mas se eu abrir a janela, ela desce tudinho na sua cabeça, assim, ó. Trabalhe na obra, preocupa com a obra, se dedica com a obra, não seja negligente, ame a palavra, ame o ensino. Gente, vocês têm uma igreja boa de ensino, sim ou não? Não é o pastor divino, é Deus que é misericordioso conosco. Você tem um bom ensino, você tem uma escola dominical muito boa aqui, você tem cultos maravilhosos, cultos de domingo. O que está te embaraçando nessa vida que você está deixando escapar a bênção maior de Deus? Deus tem muito mais para dar para você do que você já tem. Aleluia. Prioriza. Verso de número 11. Vamos concluir. 1, 2, 3. Diz o Senhor dos exércitos: por sua causa o devorador vai ser repreendido. Ele não vai chegar lá, ele não vai tocar na tua casa, ele não vai tocar no que você tem. E se tocar, eu vou derramar bênção sem medida. A provisão de Deus vai chegar na sua casa. Glória a Jesus. Socorro de Deus virá. Aleluia! É vontade de Deus que nós sejamos prósperos. É vontade de Deus que você enriqueça. E eu oro para que Deus te enriqueça de bênçãos materiais e de bênçãos espirituais, e você prospere. Eu sei que eu nunca vou ter demais, eu sei. Se eu até um dia eu conversei um negócio com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me repreendeu, porque um dia eu estava pregando numa festividade, e eu estava pensando comigo: gente, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu quero comprar uma fazenda, eu tenho vontade de criar gado, eu tenho vontade de engordar gado, eu tenho vontade de tal, e pá. Aí Deus usou um profeta e falou para mim assim: eu não te chamei por dinheiro, no meio de todo mundo. Para de me pedir riqueza, eu não te chamei por dinheiro, eu te chamei para as almas. Aí disse para mim: vou cuidar de ti até o último dia da tua vida. Muito bom. Então, eu sei que eu não serei esse cara rico que um dia eu pensei que eu poderia ser. Não serei. Mas Deus pode fazer você ficar rico. Às vezes Deus te chamou para ser um empresário muito bem sucedido, a ter muitos bens, a ser rico.
a chegar num carro muito chique de 300 mil na porta da igreja. É pecado, pastor? Não, pecado é pôr o coração nele. Pecado é não querer levar os irmãos em casa porque vai sujar o tapete do carro lindo. Pecado é não querer vir para a igreja no dia de chuva porque vai sujar ele de lama. Aí é pecado. Mas ter ele não é pecado. Ter uma casona com 50 quartos, com não sei quantas suítes, não é pecado. Ter uma casa no melhor condomínio aqui, onde só a casa vale 12 milhões, isso não é pecado. É negativo. E até acho que é até desnecessário, né? Mas não é pecado. Pecado é colocar a riqueza como se fosse tudo na sua vida. A maior riqueza da vida do crente é ter Jesus na sua vida. Amém? Mas se Deus quiser te dar, que Ele te dê e que você prospere. Mas não esqueça da obra de Deus. E não esqueça de ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque por sua causa as janelas do céu serão abertas sobre a sua vida. Olha, tem coisa na nossa vida, consequência, que é fruto da nossa desobediência. Amém? Coloque a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Me ensina a ser próspero. Deus abençoe em nome de Jesus.